Bom e abençoado dia, família de Deus. Quando pensamos servir a Deus, antes de qualquer coisa, devemos amar a verdade. E aonde está a verdade? Na palavra. Se você não está disposto a ler a Bíblia, não pode servir a Deus. Porque será facilmente enganado pelas tradições humanas, por rituais humanos que proíbem abstinência de alimentos, que proíbem sobre vestimentas, que proíbem sobre aparência, que proíbem sobre tantas as coisas. Mas se nós quisermos realmente servir a Deus, precisamos conhecer a Deus que está na palavra. E o Deus que está na palavra se revela àqueles que o buscam de verdade. Hoje, 6.000 religiões no mundo é um produto que Satanás, para confundir mentes, criou. O diabo criou muitas religiões. Alguns chamam de seitas. E quem está nessa seita ou seitas não aceitam ser chamados de seitas. Porque em parte são verdade e em parte enganação. Há uma seita aí que diz que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é uma força ativa, que há 144.000 escolhidos, quando a Bíblia diz que são 12 tribos de Israel e 12.000 de cada tribo serão escolhidos. Fala sobre esses 144.000. E se fossem realmente, ao pé da letra, como dizem, que 144.000 apenas são escolhidos, os bilhões e trilhões de pessoas que já passaram por essa terra estariam todos condenados. Então, amado, amada, há muita loucura na forma como as pessoas creem em homens e pouca busca da verdade. E alguns que leem a Bíblia direcionados por doutrinas humanas, que colocam os doutrinadores acima da palavra, como o Papa, como o Ellen White, dentre outros. E os líderes dessas seitas são mais ouvidos do que o Espírito Santo. Então entenda, Jesus condenou isso lá atrás, quando ele passou pela terra. Vamos ler? Está em Marcos 7, se você quiser ler depois. 7 a partir do versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai as tradições dos homens. Guardai a tradição dos homens. Então, amado, amada, presta atenção no que você está fazendo. É mais fácil para você ouvir o que alguém te diz como líder e não questionar e não pensar e não refletir sobre o que ouve e não buscar na palavra a confirmação do que está sendo dito. Porque tem pessoas que pegam frases soltas na Bíblia e escrevem uma tese plena, total sobre isso. Tipo assim, há uma frase, um versículo que diz assim, que os bons herdarão a terra para sempre. Ora, se Apocalipse está dito que a terra vai ser destruída, então esse sempre aí não é uma tradução literal do que é. Sempre enquanto durar o ser humano na terra. Então há um tempo. Esse sempre, no que diz respeito ao ser humano, não é eterno. Nada é eterno nesse planeta. Nada, nem o planeta. Então eles pegam a frase e colocam ela literalmente sem ver o contexto. Não é assim que são as coisas. Mas se a pessoa aceitar a frase porque está escrita na Bíblia e a teoria que o homem basado em argumentos, dizem às pessoas, ele vai acreditar no que esse homem diz às pessoas. Eu não peço que creiam em mim, eu não. Eu sou apenas uma pessoa que procura falar da palavra. Vai ler a palavra.
vai ler a Bíblia, vai ver o que está escrito. Se eu digo algo, digo pelo conhecimento que eu tenho das Escrituras. E se você duvida, verifica se está nas Escrituras. Então, amado, cuidado, acautelai-vos, porque muitos vão se enganar no último dia, quando diante de Deus tiverem que prestar contas. E aquela máxima que está escrita, que muitos dirão: ah, mas eu trabalhei para o Senhor, eu fui um servo fiel, eu dei meus dízimos, minhas ofertas, eu fui às ruas pregar a tua palavra, eu preguei nos púlpitos. Não tem como eu não ser salvo. Que Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, não vos conheço. Triste, hein? Você achar que está servindo a Deus e Jesus te falar isso? Hã? Pois é. É Jesus que leva ao Pai. Só aí já matou 99% das religiões. É Jesus que leva ao Pai. Não tem outro que leva ao Pai. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. E se Jesus não te levar ao Pai, você não vai de jeito nenhum. Para ser salvo, não. Para ser julgado, sim. Então entenda. Você está em algum lugar que dizem heresias? Cuidado. Cuidado. Vai chegar ao ponto de você nem saber o que é heresia mais por acreditar em homens. E aí você vai seguir doutrina de homem. Vai seguir os papas da comunicação, da religião. E não vai seguir a Deus. Porque a palavra de Deus é tão simples que só de ouvir você já entende. Até o que não sabe ler entende. Então, amado, amada, é preciso que cada um conheça a palavra. É necessário. Como o médico vai se formar em medicina se não tiver o conhecimento exato da medicina que ele estuda nos livros de medicina? Então, amado, amada, a palavra de Deus está inserida nas Escrituras e você precisa ler a Bíblia. E hoje está tão fácil que se você não souber ler, você aplica lá e pede assim: Bíblia. Vai abrir a Bíblia. Aí você fala: Bíblia falada. E você vai ouvir a Bíblia do começo ao fim sem ter que ler. Não há desculpas para não conhecer as Escrituras, a não ser a omissão daqueles que se escondem atrás dos seus líderes. Mas Deus vai cobrar individualmente cada um. Tem essa de dizer: ah, mas fulano me falou, eu estava dentro de uma igreja e fulano me falou, eu pensei que eu estava salvo. Felizmente, isso não é garantia de nada. A única garantia que você tem de salvação é conhecer as Escrituras. Cumprir as ordenanças do Pai. Você parou de falar mentira, de enganar. Você não diz mentira nem engano. Que bom. Mas e as outras coisas que são erradas? Tem feito? Sabe, é preciso conhecer as Escrituras. É preciso redirecionar o seu caminho, o nosso caminho. É preciso que cada um de nós entenda que cada dia é um desafio. Porque nesse dia podemos perder a nossa salvação. Nós que aceitamos Jesus. Porque se negarmos a Jesus, Ele nos negará diante do Pai. E como negamos Jesus? Fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, sistematicamente, sem mudar. Saul cansou tanto a Deus que Deus falou assim com Samuel: não ora por esse mais não, esse aí não aceita oração mais não, acabou. Não ora mais por Saul, não aceito nenhum clamor. Você quer ser um Saul? Alguém que repetidamente volta ao mesmo erro, que não se conserta, que se esconde atrás da religião, que se diz pastor, evangelista, missionário, missionária, mas não faz a vontade de Deus e não corrige, não se corrige, não se vê errado, só os outros é que erram. Ah, mas eu sou um servo de Deus. Será que é?
dando um exemplo errado? Será que é? Amado, amada, é tempo da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade. Como você pode estar em Jesus Cristo se você não é a verdade? Se você não se corrige? Se você continua errando nas mesmas coisas? Olha, Deus está falando. Corrige. Corrige a salvação individual. Corrige os teus caminhos. Para de fazer coisa errada, irresponsáveis. Para de errar. Caminha com o Senhor. Não é porque você está dentro de uma denominação que você está salvo, não. Caminha no Senhor, corrige os seus erros, não cansa Deus, não. Porque Deus pede e pedirá no dia do juízo final, lá no seu livro, cada linha do que foi escrito, cada ação que você teve, que eu tive, que nós temos. Como estão as suas ações? Estão dignas de servos de Deus? Como estão as suas ações? Como estão as minhas? Estamos sendo dignos de ser chamados servos de Deus? Corrige. Vamos nos corrigir naquilo que sabemos que precisamos corrigir. Ah, mas eu não consigo. O reino do céu é adquirido por esforço. Quem não se esforça, não consegue. Não fique pelo caminho. Não se pense salvo. Não caminhe com a ilusão de que a tradição te salvará. Que você está dentro de uma denominação e vai ser salvo. Hoje o Senhor fala contigo, fala comigo, fala com todos nós. Chega. Chega de se esconder atrás de religião. Seja homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, serva de Deus. Corrija os teus caminhos, porque Jesus está próximo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje, sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.